Este é o programa Mídia e Marketing do UOL, com entrevistas sobre comunicação, publicidade, marketing e negócios. Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos a mais um episódio do Mídia e Marketing, o de número 198, à beira do nosso programa 200. Lembrando que absolutamente todos os nossos programas estão tanto nas plataformas de áudio quanto no YouTube do UOL. Meu nome é Renato Pesotti e nessa semana a gente recebe o Eduardo Bonelli, que é diretor de marketing da Ajinomoto do Brasil. Bonelli, obrigado pela presença, obrigado pelo papo. Vamos colocar um pouco de tempero nessa conversa, né? Vamos fazer um bate-papo aí, legal. Para começar, eu queria que você me contasse um pouco da Ajinomoto, né? Vocês têm quase 70 anos de Brasil, né? Vamos completar 70 anos de Brasil em 2026. Conta pra gente quais marcas que vocês atuam no país e quantos produtos que vocês vendem para o consumidor brasileiro hoje. Não, legal, até aproveitando a oportunidade, né, da dimensão da Ajinomoto é uma coisa muito interessante, porque a Ajinomoto ela acaba sendo muito reconhecida no Brasil por ser uma empresa de temperos, mas é uma empresa que já está no Brasil desde 1956, né, então 68 anos de presença no Brasil, mais de 115 anos no mundo. No Brasil a gente tem cerca de 3 mil funcionários, né, de um total de mais de 30 mil no mundo, né? 34 países, e no Brasil a gente se destaca basicamente pelos temperos, né? Que a gente é conhecido, Sazon, a marca do amor, né? Que todos conhecem já há bastante tempo, mas a gente também tem atuação em outras vertentes, né? Então, hoje nós temos negócios no Biofine, né? Que a gente define como produtos de aminoácidos que colaboram para a produção de produtos, né, nutricionais, nutrição esportiva, entramos até em hidratantes para pele, loções para pele, enfim, tem uma infinidade de utilização de aminoácidos que nós temos hoje, né, dentro do nosso grupo. Legal. E a palavra Ajinomoto, ela tem um significado específico, né? Queria que você contasse para a gente e falasse como que é ainda tentar levar esse ensinamento para o consumidor do dia a dia, né? Esse tempero especial que significa Ajinomoto. Sim, o Ajinomoto ele é uma palavra que tem o significado de essência do sabor, né? E isso nasceu basicamente em 1908, quando um pesquisador japonês chamado Kikunai Ikeda, ele conseguiu descobrir o quinto sabor, né? De certa maneira. Então, até então, identificávamos, né? Talvez seja a melhor palavra, o salgado, doce, o amargo e o azedo. E ele identificou o gostoso, né? Através de pesquisa, ele era um cientista. E a partir daí começou o propósito da nossa empresa, né? Que é basicamente tornar a alimentação das pessoas mais deliciosas, promover também ao mesmo tempo o bem-estar, né? Através da alimentação. E aí o grupo cresceu, né? E hoje está presente aí em vários países, né? Com a Ajinomoto, que é o produto ícone e também ao mesmo tempo o nome da empresa, mas também com uma diversidade de produtos muito grande. Legal. Você falou de bem-estar, né? Vocês patrocinaram diversos atletas agora na Olimpíada de Paris. Isso também veio da Olimpíada de Tóquio. Queria que você falasse um pouco sobre como que vocês decidiram ir por esse caminho, como que essa estratégia tem afinidade com a marca. Queria que você falasse um pouco dos resultados dessas parcerias e queria que você explicasse para quem ouve a gente, para outros diretores de marketing também, como é importante investir no esporte, principalmente no esporte brasileiro. Essa parceria nossa, ela começou inicialmente no Japão, em 2003, com suporte nutricional e esportivo, né, com aminoácidos, né, a Ajinomoto ela é a maior produtora de aminoácidos do mundo, para os atletas olímpicos, né, e a gente estendeu isso, além do Japão, no Brasil em 2019, fazendo esse suporte, né, nutricional e esse apoio, né, junto à parceria que nós temos hoje, né, com a Federação Paulista de Judô, com o COB, com o próprio CPB, né, que é o Comitê Paralímpico Brasileiro, e hoje nós damos um suporte a 17 atletas, né, olímpicos e paralímpicos, né, combinados. Na última Olimpíada, nós tivemos um aumento de cerca de 15% no investimento realizado nesse tipo de iniciativa, que a gente considera essencial, né, porque o esporte ele faz parte,
né, de uma vida saudável, né? E nós, como uma empresa produtora de aminoácidos que também contribui para uma vida saudável, encontramos aí uma sinergia muito positiva, né, para levar realmente esse bem-estar para as pessoas, levar também essa questão de uma nutrição mais balanceada, né, e para que todos consigam realmente ter uma alimentação melhor, ter uma longevidade melhor, né, e tudo isso proporcionado pelos produtos, né, que nós fabricamos. Vocês também tiveram no Big Brother desse ano, com o Sazon, né, no caso. A gente está acostumado a ver lá na casa as marcas maiores, mais parrudas, que tem de repente, uma oferta de consumo maior no dia a dia, né? Como que vocês trabalharam para fazer a diferença lá dentro, né, nessa batalha pela atenção do consumidor, né? Porque é diferente, de repente, você investir com o Sazon e investir com o iFood, com o McDonald's, né? Às vezes, para a gente que é de fora, às vezes parece que são pesos diferentes. Como que foi disputar essa atenção também dentro da casa? Então, para a Sazon, basicamente, nós falamos de uma marca que já tem mais de 30 anos de mercado, né? E naturalmente com uma penetração em número de lares no Brasil muito grande, líder de market share, né, há muito tempo. No último ano, nós fomos reconhecidos, né, por uma pesquisa da Kantar como top 20 marcas no Brasil, né? Então, para uma marca de mais de 30 anos, crescer 6 pontos, né, em representatividade um ano para o outro é muito significativo. E a gente acredita que o Big Brother ele tem contribuído muito para isso. É o segundo ano consecutivo que Sazon participa, e como a marca do amor, né, e também a marca tradicional das receitas familiares no Brasil, né, o que a gente ouve muito do consumidor através de pesquisas, nós conseguimos, né, trazer uma aproximação muito maior do público jovem, né, que é super importante para a marca nesse momento, e também trabalhar um pouco a questão do reaproveitamento de alimentos, que é um dos motes principais da marca hoje. Porque, como a gente sabe, o Brasil é um país que também tem um alto desperdício de alimentos, né? Nós hoje, através de algumas pesquisas, somos classificados como top 10 no mundo em desperdício de alimentos, então isso é um dado assustador. E, ao mesmo tempo, a gente percebe que existem iniciativas que a gente pode fazer com alimentos que não são aproveitados dentro da cozinha e levar esses momentos de amor para a família, para o consumidor. Então, o amor de Sazon ao longo do tempo, ele vem se atualizando de acordo também com a sociedade, né? E procurando entregar relevância, né? E mensagens relevantes para o nosso consumidor. E o Big Brother tem uma potência muito grande para poder ajudar a gente a levar esse tipo de mensagem. Sazon é uma marca que praticamente todo mundo conhece, né? Que muita gente deve se lembrar de um dos maiores acertos da publicidade brasileira, talvez, né? Que talvez tenha sido a união da marca com o Zezé de Camargo e Luciano, lá no começo dos anos 90, né? Foi o jingle, um dos jingles mais famosos da história, né? O ingrediente secreto das receitas. Passar pelo Big Brother também une essa história, essa lembrança do amor, de ser uma marca mais tradicional, para tentar rejuvenescer a utilização do produto no dia a dia pelos mais jovens. Queria que você falasse como que hoje é mais difícil, se é mais difícil emplacar um sucesso assim, por causa da fragmentação da mídia, porque os jovens não prestam atenção muito no que passa nas mensagens que passam pelo dia inteiro pela cabeça. Queria que você falasse um pouco sobre como que é esse grande acerto dos anos, no final dos anos 80, dos anos 90, tem ajudado a marca a se tornar jovem até hoje também. Hoje, ao mesmo tempo que nós temos uma fragmentação muito grande, né, da mídia, por um lado, a gente acaba também conseguindo segmentar de uma maneira mais efetiva, né? Era uma coisa que no passado o único caminho que nós tínhamos era massificar, né? E aí você acabava tendo que, às vezes, usar um tiro de bazuca para matar uma formiga, né? Guardada a proporção, só tentando ser um pouco mais figurativo. Esse ano a gente trabalhou, e o ano passado também com o Big Brother, de duas formas, né? E nós entendemos que essas duas formas foram muito efetivas. A primeira delas foi o Café com Eliminado, né? Então, o Café com Eliminado, a gente tem a oportunidade de trabalhar o dia seguinte, do grande dia do Big Brother,
né, que são os paredões, e com isso a gente consegue atingir um público também muito alto, né, e é aquele público que vai cozinhar no seu dia a dia, né, que vai assistir o programa pela manhã e que logo na sequência vai ter uma experiência de cozinhar. E através dessa iniciativa a gente conseguiu atingir no último ano cerca de 58 milhões de pessoas, né, então foi um acerto muito grande, né, com um crescimento basicamente de 34% em relação ao ano anterior. Ao passo que também no programa Big Brother, a gente entende que tem um público jovem, que a gente precisa falar e se conectar com ele. E aí a gente utilizou o quadro de humor, porque o quadro de humor a gente consegue traçar uma associação mais jovial, mas ao mesmo tempo linkando com o amor, que também é a essência da marca. E com isso a gente conseguiu obter também resultados muito positivos, porque os jovens hoje, eles gostam de uma comunicação diferente, né, e que seja ao mesmo tempo relevante para eles, né, e que eles se identifiquem com aquilo. E através do humor a gente consegue fazer essa entrega de uma maneira dinâmica, mas ao mesmo tempo impactante. Né, foi um marco esse ano para a Sazon, a gente conseguiu atingir cerca de 17 milhões de menções nas redes sociais, né, falando de caldo Sazon. Ao mesmo tempo que caldo Sazon, que é um dos produtos hoje que a gente vem trabalhando muito forte, principalmente devido ao apelo de ser um produto zero gordura, ser um produto com uma quantidade de sódio muito mais interessante que as versões em cubo, né? E gordura também, como eu comentei antes, a gente conseguiu trazer um crescimento de 16% para a marca em relação ao período anterior. Então, esses dados mostram para a gente realmente está conseguindo fazer a entrega de mensagem relevante que a gente precisa para os públicos que nós desejamos atingir e, ao mesmo tempo, gerar o crescimento que a marca precisa para se manter relevante. Eu queria falar sobre esse crescimento de marca, né? Querendo ou não, é um investimento alto, né? Você patrocinar os atletas olímpicos, paralímpicos, patrocinar o Big Brother, patrocinar quadro no programa do dia seguinte de manhã, e o preço médio do produto ele é consideravelmente baixo, né? Não é que nem a Electrolux que o cara compra uma geladeira por 10 mil reais, né? Você compra um pacotinho por 5. Como que é equalizar isso para que você leve para as cadeiras, para o CEO, para a direção da empresa que realmente vale a pena? Você falou que já foram 2 anos, né, de Big Brother. Como que esse resultado ele se encaixa com esse investimento tão alto, né? Considerando um budget total da empresa hoje. No final, a gente precisa ter muito claro o objetivo que a gente precisa e deseja atingir, né? De acordo com esse objetivo que a gente sempre estabelece, a gente consegue definir alguns KPIs, né? Alguns pontos indicativos de performance, que são muito importantes para a gente avaliar se está indo bem ou não está indo bem, né? E de acordo com esses indicativos, a gente faz uma aferição do resultado final. Né? E aí esses indicativos, muitas vezes, é o crescimento de consumidores, da base de consumidores, lembrança de marca, é um ponto super importante, e principalmente também, no final, se o nosso consumidor ele está aderindo a comprar mais o nosso produto ou não. Então, através de pontos como esse, a gente consegue traçar, né, resultados, né, e aferir resultados de acordo com o objetivo que a gente estabeleceu. E aí definir se sim ou se não, né? Então, óbvio, né, produtos têm ciclos, né? E a sociedade também ela muda de acordo com o tempo e a gente precisa observar o ponto de saturação. Mas a gente entende que esse tipo de comunicação com os jovens hoje, por ser mais dinâmico, em veículos de grande penetração, a gente consegue trazer esse dinamismo, né, que a marca precisa para continuar se mantendo, né, na lembrança das pessoas, na participação do dia a dia, na consumidora que lá nos fundos do Brasil, né, e que às vezes a gente daqui não consegue identificar, continue se identificando com o produto, né, e colocando eles com carinho, né, na utilização das suas receitas do dia a dia. Legal. Falando de dinamismo, né? Vocês têm investido também na parceria com influenciadores, né? Além disso, vocês fizeram campanhas
diferentes, se a gente pode pensar numa marca. Quem não conhece os vídeos recentes de Sazon, principalmente, usa muito funk, né? Teve campanha recente com o Eduardo Sterblich, teve campanha recente com o compadre Washington. Se você parar para pensar, talvez não faça tanto sentido, não tenha tanto fit como a gente fala na publicidade. Como que vocês têm pensado em criar campanhas diferentes assim? E como que essas parcerias com garotas propagandas que são influenciadores mexem no número de vendas no final das contas? Sim, a gente busca sempre, através das iniciativas, um início no digital, e depois migrar isso para outras plataformas. Sempre com um olhar muito forte em quem é nosso público-alvo. Então, o público-alvo da marca Sazon, Tempero Sazon, principalmente, que é o produto, ele tem um apelo muito forte com os jovens, né, que a gente busca atingir e desenvolver, mas, ao mesmo tempo, também com o consumidor que vem carregando há muito tempo a marca. Caldo Sazon já é diferente, né, onde a gente vem trabalhando essa questão de humor um pouco mais forte, né, como você mencionou. Então, são campanhas mais desafiadoras, de certa maneira, né, porque a gente precisa pensar a marca como um todo, mas, ao mesmo tempo, dar a dose, né, para cada produto que ele precisa. Então, o caldo hoje em pó, do qual a gente fala, ele vive um momento de disrupção no mercado, porque esse mercado até então ele vem sendo estabelecido através dos cubos. E os cubos, basicamente, possuem, né, a gente identifica isso através de abordagens com o consumidor, através de pesquisas, muitos pontos desfavoráveis, né, e que o consumidor ele já não deseja isso, né? Então, pontos como teor de gordura, o fato de você ter que espremer na mão e sobrar resíduos. Quando a gente trata o caldo Sazon, a gente fala de um produto em pó. E para introduzir isso no mercado, a gente precisa ser disruptivo, precisa ter uma comunicação que tenha mais fit com essa disrupção de categoria, né? Para poder apresentar para o consumidor de uma maneira interessante, que trata-se de um produto diferente, que trata-se de um produto que a gente até brinca, né? Que caldo Sazon não é quadrado. Né? Então, ele não é quadrado porque ele não é um cubo, né? De certa maneira. E ele não possui as características do cubo. Então, ele tem um baixo teor de gordura, ele possui sal na medida certa. Então, tudo que o consumidor busca. Então, por isso o humor, né? O humor ele se torna muito presente quando a gente quer trabalhar esse tipo de vertente. Mas, ao mesmo tempo, falando além de Sazon, a gente possui outros produtos, né? E a gente trabalha os influenciadores também de uma forma muito diferente. Então, por exemplo, nós temos produtos que são voltados mais para a culinária oriental, e esses produtos a gente utiliza influenciadores que têm uma propriedade maior para falar com esse público. E, ao mesmo tempo, outros produtos que são voltados mais para churrasco, então eles vão ter uma ativação muito mais forte nos canais e nos momentos de ativação de churrasco. Então, isso precisa realmente ter um olhar macro sobre toda a situação, mas atuar de forma micro, né, identificando os potenciais de cada marca. Legal. O Fred Gelli, da Tátil Design, há algumas semanas aqui no programa, brincou que a gente está com um problema de criatividade que ele chama de miojo criativo, né? Você falou de pozinho, eu lembrei do miojo criativo. Todo mundo quer as coisas tudo muito rápido, ninguém pensa direito, ninguém reflete direito sobre qual caminho seguir, as pessoas têm medo de errar. Como que vocês têm trabalhado essa criatividade aí dentro da empresa, querendo ou não, uma empresa oriental com mais de 100 anos, com muito tempo no Brasil, não é tão simples, né, inovar, né? Você deve ter alguns tentado quebrar alguns paradigmas para inovar, principalmente na comunicação. Como que é trabalhar essa criatividade, provocar essa criatividade dentro da empresa, fazer com que as pessoas se arrisquem mais, né? Todo mundo fala assim, o marketing tem que tomar riscos, tal, era meio que um mantra, só que a gente sabe que não é bem assim, né? Porque se não vender lá no final das contas, não vender, não adianta, né? Tá tudo errado, né? Queria que você falasse um pouco sobre como vocês têm impulsionar essa criatividade também dentro da empresa. Assim, eu posso dizer que tudo nasce de um patrocínio muito forte para você poder trabalhar dessa maneira, né? E nós temos hoje um lema dentro da empresa que é o Fail Fast, Learn Faster, né? Que é o fale rápido e aprenda mais rápido ainda.
né? Então, isso dá segurança, principalmente segurança psicológica, para que as pessoas possam arriscar, possam propor, possam criar, né? E com base nisso, ok, a gente não quer errar, a gente quer acertar. Mas se a gente errar, vamos tentar tirar o máximo de aprendizado disso para a gente fazer melhor na próxima. Então, a partir do momento que a gente tem um patrocínio muito forte do top management da empresa, principalmente na voz do nosso presidente, para seguir nessa direção, eu acho que a gente acaba tendo um solo muito fértil para a criação, né? E esse ano, por exemplo, o Sazon, né, lançou 2 produtos, basicamente, que são produtos, basicamente falando, são produtos voltados para um nicho de mercado que a gente não atuava antes, e nem pensava em atuar antes, né? O primeiro deles é o Meu Toque, que é um produto com foco em tempero natural, basicamente, não tem adição de sal, né, para atender a demanda de um consumidor que busca esse apelo mais natural do produto, né, envolvendo mix de especiarias, ervas e vegetais. Lançamos isso em agosto, e agora em setembro a gente também tem o lançamento de um outro produto, um outro portfólio dentro da linha Sazon, que é o tempero na medida, né, que ele possui pedaços de ervas e vegetais, trazendo um apelo mais saudável também para o portfólio da marca, né? Então, esse tipo de filosofia, esse tipo de patrocínio, possibilita que a inovação cresça. E aí, a inovação crescendo, a gente tem realmente a oportunidade de poder crescer, fazer os investimentos que são necessários, avaliar da maneira correta, para poder seguir investindo, né? Legal. A gente vai para o intervalo, já já a gente volta com o Edu para falar um pouco mais sobre essa saudabilidade que o consumidor tem buscado, principalmente depois da pandemia. Até mais. O podcast UOL Prime é o melhor do conteúdo do UOL. A gente seleciona as melhores histórias de dentro das melhores reportagens e pede para os melhores repórteres contarem como essas histórias aconteceram, como eles fizeram para descobri-las e qual foi o impacto de tudo isso. Eles viam o ódio no olhar do cliente e eles sabiam que eles não podiam fazer nada. Enquanto as músicas começavam a ser tocadas nas redes, os cachês também foram subindo. Nosso trabalho é ir atrás de fumaça, né? Onde tem fumaça tem fogo. O seu cérebro vai estar meio desligado e você vai estar fazendo coisas que você não vai saber que você está fazendo. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o podcast UOL Prime. Você pode ouvir os episódios toda semana no UOL, no canal do YouTube do UOL Prime ou no seu tocador de podcast predileto. Voltamos. Essa semana a gente recebe o Eduardo Bonelli, que é diretor de marketing da Ajinomoto do Brasil. Edu, no outro bloco a gente estava falando sobre essa busca pela saudabilidade do consumidor, né? O mundo das receitas mudou depois da pandemia, se a gente pode falar assim, né? Vocês percebem que as pessoas continuam cozinhando, né? Como foi na época da pandemia, se a gente já voltou para o patamar de 2018, 2019, e como que nesses últimos 5 anos vocês também tiveram que readequar algumas linhas, fazer alguns lançamentos, como você comentou agora, 2 lançamentos recentes da marca, para se adequar a esse novo momento, se a gente pode chamar assim, das pessoas olhando também para dentro de casa, olhando para dentro das suas geladeiras, olhando para as suas receitas do dia a dia. A pandemia ela trouxe um movimento diferente no mercado, né? E exigiu da gente um aprendizado também muito rápido. Porque como a gente tem a nossa divisão de negócio para restaurantes, houve uma queda muito brusca no consumo da refeição fora do lar, ao passo que o consumo dentro do lar aumentou bastante. E após a pandemia, a gente continua observando o movimento do restaurante crescendo, então a gente vem batendo recordes e recordes de venda nas vendas de produtos para restaurante, e quando a gente fala do consumo dentro do lar, a gente observa também um crescimento menor que o período da pandemia, mas continua crescendo. E a gente entende que existe uma busca, né, constante do consumidor por mais prazer nas refeições. E essa busca por mais prazer nas refeições faz também ele utilizar também mais temperos na hora de cozinhar. Isso automaticamente reflete em aumento de vendas, né? A gente vem trabalhando cada vez mais com geração de experiência, né? Diversificar a utilização do produto, encaixar o produto em diferentes momentos de consumo, e oferecer para o consumidor também um leque de receitas diferentes para que ele possa aumentar essas experiências dele.
né? Então, nós temos hoje um site, que é o Sabores Ajinomoto, com um banco de receitas enorme, por marca, por tipo de preparação, por ocasião de consumo, que visa realmente dar para o consumidor, né, essas opções diferentes, para que cada vez mais ele alcance esse prazer que ele vem buscando nas refeições, né? Legal, e você falou de novas experiências, né? Antigamente era inimaginável a gente colocar sazon na pipoca, né? E vocês têm hoje um produto específico para pipoca. Eu lembro quando eu era criança, a gente queria colocar Ajinomoto na pipoca e a mãe falava assim: não, faz mal, menino, não sei o que, não sei o que lá. Como que foi essa construção de marca também ao longo do tempo? Fazer com que as pessoas experimentassem outros produtos, outros momentos no dia a dia também. O pipoca, ele é um case, né? O tempero sazon pipoca, ele nasceu de ouvir o saque, através dos consumidores entrando em contato com a Ajinomoto e falando dessa expectativa deles. Então, através de uma escuta ativa do nosso serviço de atendimento ao cliente, a gente conseguiu ter um insight para criar o tempero sazon pipoca, né? E sazon já era também muito utilizado em pipoca antes, né? Então a gente conseguiu unir esses dois universos, né, e diversificar o portfólio. Mas não só isso, porque sazon, como nasceu lá nos idos da final da década de 80, início da década de 90, ele nasceu como uma linha de produto, né, para atender a ocasião de preparo no Brasil, dividindo basicamente o território brasileiro, né, em verde e vermelho, que eram as duas versões de produto que a gente tinha. E a gente conseguiu aumentar muito o portfólio de produtos ao longo do tempo, tanto que hoje Tempero Sazon tem cerca de 15 opções para o consumidor. Depois disso, a gente veio com a opção de pipoca também para o consumidor. Depois disso, entendendo um pouco mais o consumidor e que ele queria soluções mais convenientes e mais práticas para o dia a dia dele, a gente lançou a linha de Tempera e Prepara, né? E o Tempera e Prepara, ele já traz um approach, né? Ele traz uma abordagem muito diferente também, porque ele fala de SKUs para empanar, né? SKUs, quando eu digo, são produtos, né? Um jargão técnico também, mas assim, são produtos destinados para o empanamento e para dar liga em algumas preparações, mas que temperam ao mesmo tempo. Então já é uma evolução do próprio portfólio, né? E com esses dois últimos lançamentos que eu comentei há pouco, a gente acaba tendo hoje um portfólio muito completo para atender diferentes perfis de consumidores, mas também diferentes ocasiões de consumo. Então, eu acho que a linha Sazon, ao longo do tempo, pegando aí esses mais de 35 anos de produto, ela evoluiu com o consumidor. E ela evoluiu também com as gerações e com as necessidades de uso, né? Legal. Você comentou que a Ajinomoto está em quase 30 países, né? São mais de 30 mil funcionários no mundo todo. São 100 fábricas também espalhadas pelo mundo todo. O que tem de tempero brasileiro que já foi para o exterior, que o pessoal, que a gente exportou e que deu certo? E queria que você falasse também de que tipo de produto que deu certo em outros mercados, trouxeram para o Brasil e não deu certo, né? Vocês tentaram lançar, mas falaram assim, não, o brasileiro não gosta disso. Como que vocês têm trabalhado essa troca de experiências com outros mercados do mundo todo? Sim, isso é verdade. Tem uma troca muito grande, né? Quando a gente fala de empresas multinacionais que estão presentes em muitos países, a gente acaba tendo um ciclo de comunicação muito forte, né, entre todos os negócios. Eu acho que o próprio Ajinomoto é um produto que ele nasceu lá no Japão, né, e ele espalhou pelo mundo, inicialmente focando na comunidade oriental. Só que entrou no paladar do brasileiro, né, de uma maneira muito grande. Então, hoje, a Ajinomoto, nós temos consumo do Ajinomoto no pastel do feirante, no tacacá, que está lá em Belém, né, e em diversas outras aplicações no Brasil. Eu acho que esse é um produto, né, ícone da empresa, que atravessou esse tipo de cultura, né, e se instalou em vários países. Mas a gente também, ao mesmo tempo, no Brasil, a gente acaba sendo referência para muitos países em algumas situações. Então, nós temos um propósito muito bem estabelecido dentro do nosso grupo, de trabalhar o desperdício de alimentação, bem como também trabalhar questões ambientais,
né, muito mais voltadas num sentido de redução de plástico, de redução de gases, de trabalhar o biociclo, né, o reaproveitamento daquilo que sobra dentro da fábrica, para que a gente tenha realmente uma produção mais sustentável. E com isso a gente criou, há alguns anos atrás, a campanha de reaproveitamento de cascas de batata, né? E isso virou um parâmetro para muitas outras afiliadas utilizarem, né? Muitas outras empresas do grupo utilizarem e aplicarem isso dentro da sua comunicação, das suas propostas de ativação dentro do mercado. Mas o Brasil hoje também se destaca, né, na parte de análise de dados, que é a parte de tecnologia mesmo de dados, né? Então, a gente vem cada vez mais sofisticando as formas com que a gente analisa os dados dos consumidores, né? E eu digo os dados do consumidor, são aqueles dados que são permitidos claramente, né? Então, os dados de vendas que a gente consegue obter, né, dentro do ciclo de vendas, né, de quando a Ajinomoto ela vende um produto para o distribuidor vende para o supermercado vende isso para um consumidor, e a gente, através disso, consegue estabelecer uma inteligência muito grande de dados que permite também a gente ser mais assertivo em investimento, né? E isso acaba sendo um parâmetro, né? O Brasil hoje é um dos países líderes no grupo na utilização desse tipo de metodologia, né, de análise de dados de consumidor e também dos clientes, né, por sinal, e acaba sendo uma das formas que a gente leva para fora, né, o nosso expertise aqui brasileiro. Legal. Essa análise de dados também é importante na definição principalmente de vendas do trade, né, em relação aos grandes supermercados, hipermercados e o mercadinho da esquina. Como que vocês têm balanceado isso também para dar a devida importância? Porque às vezes marcas multinacionais olham muito para os grandes hipermercados e acabam deixando o mercadinho menor meio de lado. E eu acho que todo mundo que já foi ou que vai num supermercado menor sabe que tem o Sazon fica em destaque o tempo todo para a gente, né? Não tem como a gente passar batido, apesar de ser um produto pequeno, ele está sempre em destaque para a gente no meio dos temperos. Como que é trabalhar também essa localização no ponto de venda para que a gente não perca, como você falou, a lembrança de marca o tempo todo da nossa memória? Nós fazemos um trabalho muito forte de não só colher a informação, mas a gente compartilha muito essa informação que a gente colhe, né? Então, tudo que nós geramos de inteligência hoje, nós temos uma área especializada dentro da empresa para colher esse tipo de informação, não só do ponto de vista de venda, mas também amarrando isso com as questões mercadológicas. E a gente devolve isso para o nosso distribuidor, de forma com que ele consiga ser mais eficiente no portfólio que ele vende, e levamos isso também para o supermercadista, porque a grande briga hoje em alguns pontos de venda é espaço, né? E o espaço hoje no ponto de venda, ele acaba sendo muito importante para o supermercadista, porque se ele colocar o produto errado, ou o produto que tenha baixo giro de venda, ele acaba tendo uma baixa utilização e uma baixa produtividade do espaço. Então, a gente, em alguns casos, inclusive, recomenda para o supermercadista qual é a exposição ideal que ele precisa ter. Qual é a melhor maneira dele gerenciar as categorias que nós temos participação no ponto de venda, para que ele consiga ter a máxima eficiência, não só da venda, mas também de atender a satisfação do consumidor que procura ele. Porque também pouco adianta ele ter um grande portfólio na loja, se o portfólio que ele tem não é o que o consumidor está buscando. Ele deixa de atender uma grande oportunidade. Ele perde a oportunidade. Eu li que 1/4 das vendas de Sazon vem do estado de São Paulo, né? Queria que você falasse um pouco sobre esse número, como que vocês têm trabalhado para a marca se tornar mais nacional, ou se Sazon é coisa de paulista mesmo, no interior, que usa bastante mesmo. Como que vocês têm trabalhado para, como você disse, espalhar o amor, né, pelo Brasil todo? Não, legal. Eu não me recordo exatamente o percentual de participação de Sazon, mas certamente o estado de São Paulo ele é um dos maiores, até porque dentro da nossa malha de distribuição, né? Então, falando um pouco aí da parte técnica, nós temos um grande número de distribuidores no estado de São Paulo, né? Então, isso dá para a gente uma capacidade de distribuição do produto muito grande. E fora que São Paulo também abriga uma parcela muito significativa da população brasileira, né? Então, isso faz com que o produto seja aqui muito relevante. Mas nós temos também no Nordeste, no Norte, no Sul, uma participação muito importante de tempero Sazon.
só que de uma forma diferente, né? Então, por exemplo, a versão vermelho, que é voltada para carnes, é uma versão que tem uma utilização muito grande nos domicílios do Sul e Sudeste. Ao passo que, se a gente for em algumas cidades do Nordeste, a versão de maior utilização é a versão amarela, porque as pessoas, os consumidores lá, eles se identificam muito mais com essa versão. Então, existem algumas características, algumas particularidades, né, dentro do portfólio, mas no todo, o que nós fazemos, né, para ter realmente uma comunicação muito clara, né, tanto para o nosso sistema de vendas, para o nosso distribuidor, para o nosso consumidor, é trazer uma exposição muito assertiva do nosso portfólio. Né? Então, dentro de 15 SKUs de tempero Sazon, mais de 7 SKUs de caldo Sazon, novos produtos que estão entrando, a gente não tem todo esse espaço no ponto de venda. Então, a gente precisa ser muito assertivo na sugestão de SKUs, de produtos, né? Mais uma vez, você vê a palavra SKU, ela tá habitando em mim, né? A gente precisa ser muito assertivo na questão de qual portfólio de produto ideal, né? A gente precisa ter por loja, né? E dessa forma ser efetivo. Ser efetivo. Bom, sendo efetivo, para terminar, eu queria que você me comentasse uma campanha, uma ação de marketing de uma outra marca que você olha, você pensa, falando, puxa, queria ter participado disso, ou você leva para a sua equipe e fala assim, olha, era isso que a gente tinha que ter feito. Conta para a gente o que tem na sua mente aí de ação bacana de marketing. Não, eu acho que o Brasil ele é muito criativo, né, nas campanhas de marketing. Eu acho que nós temos excelentes agências que trabalham junto com as áreas de marketing das empresas na elaboração de todo esse processo criativo, né, e desenvolvimento das campanhas, né? E tem uma campanha particularmente que esse ano me chamou bastante atenção, que foi a campanha do Boticário do Dia das Mães. Eu acredito que era onde tem amor, tem beleza, alguma coisa parecida com isso. E eu acho que é uma campanha bastante emblemática, porque Dia das Mães é um momento muito sazonal e saturado de comunicação, né? E todos tendem a ir naquela batidinha de sempre, né? De trabalhar a mãe com o apelo da criança pequena. E o Boticário ele trouxe esse ano de uma forma muito diferente, que eu gostei bastante, que foi trazer para discussão a tensão entre a mãe e o adolescente, em uma perspectiva diferente e também muito verdadeira, né? Eu acho que muito genuína, né? Eu acho que não só comunicou, mas também trouxe relevância da marca na vida real, né? Que é uma coisa que hoje a gente vem cada vez mais buscando, né? Trabalhar na comunicação, né? Trabalhar a autenticidade, ser genuíno e fazer parte da vida das pessoas. Legal, foi um comercial bem bonito que fala sobre temporal, né, dentro de um barco. E ainda você colocou o sazonal e ainda colocou o amor na resposta, hein? Você ganhou o super trunfo aí. Bonelli, obrigado pelo tempo, boa sorte na Ajinomoto, que você continue espalhando, né, como a gente brinca, o amor aí pela casa das pessoas. Não, muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer bater esse papo com você e vamos espalhar amor, né? Eu acho que o amor constrói pontes. É isso aí, vamos lá, para quem está vendo a gente no canal UOL, ou nos escuta no Spotify, ou no Apple Podcasts, nossa playlist tem quase 200 entrevistas com muita história legal sobre comunicação, sobre marketing, sobre publicidade. Daqui a 15 dias a gente está de volta. Valeu, obrigado e até mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br/podcasts. Media Marketing tem produção, coordenação e apresentação de Renato Pesotti, edição de vídeo de Danilo Correia, design de Débora Faleiros e Liara Vidal, direção de arte de Gisele Pungão e René Cardilho, coordenação de vídeo de Danilo Esperandio e Fabrício Venâncio, Antônio Morel e Tatiana Esquibola são gerentes de conteúdo e Murilo Garavello é o diretor de conteúdo do UOL. UOL.